Nesta edição, o programa TVDH fala sobre educação antirracista. Eu, Marcelo Dantas e Leandro Nascimento de Souza, especialista em História da África, doutor em História Social e pesquisador sobre História e Cultura Afro-Brasileira, recebemos Paula Ferreira, pedagoga, educadora popular e antirracista e ativista pela educação da Rede Malala. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecidos como ODS, são uma agenda global de objetivos e metas a serem alcançadas até 2030, que tematizam desde a erradicação da pobreza até a preservação do meio ambiente. Em 2023, o governo brasileiro propôs em Assembleia da ONU o ODS 18, para a igualdade étnico-racial. A proposta tem como uma das metas, abre aspas, assegurar educação de qualidade para a população negra e indígena, fecha aspas. No Brasil, país em que mais de 55% da população se autodeclara negra, conforme o censo de 2022, e que tem na sua formação pós-invasão europeia a marca da escravização de pessoas indígenas, de África e descendentes, o racismo é uma herança maldita do período colonial que estrutura as relações sociais, o padrão institucional e desigualdades em várias esferas. Pesquisadores e movimentos sociais apontam para a educação como possibilidade de trilhar um caminho antirracista, alargando para toda a sociedade. É com essas reflexões que iniciamos o TVDH de hoje para falar sobre educação antirracista. Leandro, Paula, muito obrigado por terem topado estar aqui com a gente hoje falando sobre direitos humanos e sejam muito bem-vindos ao TVDH. Bom, vocês têm um currículo muito vasto, né? A gente apresenta vocês, mas sempre fica faltando alguma coisinha que vocês querem destacar, então vou começar aqui pedindo para vocês se apresentem também para o nosso público. Professor Leandro, por favor. Bem, primeiro agradeço o convite da TV Direitos Humanos, né, a toda a equipe, ao Marcelo. Satisfação estar aqui com a Paula, né, conhecer pessoalmente, né. Bem, como o Marcelo já colocou inicialmente, né, eu tenho toda uma trajetória ligada ao curso de História, em que eu trabalhei sempre essa relação, né, da cultura afro-brasileira e sua relação com o continente africano. Sempre relacionei o Brasil com o continente africano nas minhas pesquisas, né, mestrado, doutorado, e apliquei sempre essa perspectiva na minha atuação enquanto professor, seja no próprio curso de História ou em outros cursos das áreas de Ciências Humanas. Então, eu já venho trabalhando com isso já há 15 anos e tenho algumas experiências que a gente pode até acrescentar na entrevista de hoje sobre como é que é essa dinâmica, como é que funcionou essa dinâmica, né, dos meus relatos com relação aos alunos e a perspectiva deles sobre essa temática. Maravilha. Paula? Eu queria agradecer imensamente por estar aqui. Eu acho que é um tema muito importante, né, um debate. Então, também agradecer, Marcelo, à TV Direitos Humanos, né, por estar aqui mais uma vez participando e conhecer também o professor Leandro. Eu acho que sempre é bom a gente também ampliar a nossa rede, né. Eu sou Paula Ferreira, eu sou mãe, eu sou uma mulher preta periférica, eu sou ativista pela educação do Fundo Malala no Brasil, também integro o Comitê Pernambucano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e faço também parte como assessora de formação e pedagógica do projeto Escolas Seguras e Acolhedoras para Meninas e Jovens Mulheres de Pernambuco, que é um projeto que nós realizamos em Pernambuco com apoio do Fundo Malala. Bom, introduzimos o tema, introduzimos os convidados, o convidado e a convidada, né? E agora eu vou fazer a pergunta que está presente no título, né? Paula, o que é educação antirracista? Então, assim, acho que falar de educação antirracista é a gente trazer para a pauta e a reflexão sobre a sociedade que nós vivemos, né? Porque eu acho que a educação ela vai produzir, ela vai também estar presente às práticas que vivemos em sociedade.
Então, ter uma educação antirracista é o que a sociedade ela é racista, né? Vivemos num país que ele tem um racismo estrutural e isso tem diversos impactos na vida das pessoas pretas, né? Pessoas que consideram pardas, né? Pessoas quilombolas, em especial. E o racismo ele vai trazendo e vai refletindo isso para o ambiente escolar, né? Então, ter uma educação antirracista é você não trazer a herança, né, colonialista que nós temos na nossa história no Brasil e como a gente olhar para essa educação a partir do que dita a próprio LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a própria Constituição Federal de 88, também, que vai garantir essa educação com equidade, com igualdade, né? Só que na prática a gente percebe que não é bem assim. Então, ter uma educação antirracista é você olhar para o que foi no passado e não reproduzir o que é no presente, né? Do que as pessoas negras, em especial, vivenciam. Então, é você trazer para a prática um livro didáticos, né, de referência de pessoas negras que estejam ali como personagens, mas também escrevendo, né? Tanto os escritores e escritoras. A gente tem uma escola que possa ser realmente uma escola acolhedora, trazendo e debatendo sobre o que é o racismo, não trazendo essa referência da escravidão, mas sobre quem foi os nossos reis e rainhas, trazer uma história real e não uma história contada com muitos erros, né, que a gente vivencia ainda no espaço escolar. Então, a educação antirracista é você não reproduzir tudo o que foi negativo e você colocar em pauta sempre a positividade, né, do que é ver uma sociedade racista, mas o que é importante a gente legitimar, né, sobretudo para as pessoas negras que estão vivendo, as crianças, adolescentes e jovens nas escolas públicas em especial. Perfeito. Professor, quando a gente vai para essa definição de Paula e a gente vai associar talvez o que seja um pouco de um senso comum do que é educação, pode parecer que, na verdade, não deveria existir uma educação que não fosse antirracista, né? Que não existisse uma educação que fosse fora do contexto social, político, cultural, ancestral em que ele está situado. No Brasil, há uma educação que não seja antirracista, professor? Bem, a educação ela é um projeto de Estado. É através da educação que o Estado afirma que tipo de sociedade ele quer. Então, a gente, durante a nossa história, o nosso projeto educacional, o nosso projeto de Estado ou o nosso projeto de nação, ele foi feito a partir de uma ideia de branquitude, né? Então, a gente é fruto de uma educação que não se preocupava realmente em trazer todas essas demandas que a Paula trouxe aqui, de trabalhar a diversidade, de trabalhar o outro, de trabalhar os grupos sociais, os grupos étnicos sociais na sua diversidade e enquanto contribuição para a própria formação desse Estado e a própria formação do Brasil. Então, dentro dessa proposta, em que o próprio movimento negro, ao longo de toda a sua história, lutou para reverter, hoje a gente tem um caminho, uma educação que caminha, né, para essa pauta antirracista, mas ainda encontramos resistência de grupos conservadores, grupos que não querem aderir a essas novas narrativas, essa nova proposta de sociedade, porque eles se sentem ameaçados de perder seus privilégios, que na verdade não é privilégio, eram direitos que eram para ser de todos, só que como esses direitos que eram de todos eram só usados por poucos, acabaram se tornando privilégios. Então, se você redistribuir esses direitos em torno de uma igualdade social, aqueles que permaneciam com aquele direito de forma monopolizada, eles vão deixar de ter e vão deixar de ter, sobretudo, seus privilégios sociais, seus status quo. Então, há uma resistência a isso. Então, quando a gente pergunta se há uma educação não antirracista, existe um projeto de sociedade hoje que traz essa demanda, uma educação antirracista, mas existe uma resistência para que ela não seja aderida por esses grupos que se sentem ameaçados de perderem seus privilégios sociais. Certo. E a gente já vai ampliar ainda mais esse debate com o próximo bloco, né? Que a gente vai contar com o quadro Conexão TVDH, onde Gabriel Santos vai entrevistar o padre Clóvis Cabral, que é militante do movimento negro e integrante da CNBB e educador social. A gente volta no instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre educação antirracista. Agora a gente acompanha o Conexão TVDH com Gabriel Santos.
Hoje no Conexão TVDH vamos entrevistar diretamente de Salvador o padre Clóvis Cabral, educador social, militante do movimento negro e da pastoral afro-brasileira da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Padre Clóvis, na sua opinião, o que o senhor acha e quais meios o senhor acredita que os educadores da nossa nação, da nossa sociedade, deveriam buscar para abranger mais o seu conhecimento sobre a educação antirracista para conseguir também passar nas salas de aula? Se a gente considerar que o racismo é estrutural, se a gente considerar que o racismo entre nós é sistêmico e institucional, a gente não pode localizar o racismo como algo independente do todo da sociedade brasileira. Portanto, o primeiro desafio é este, é o desafio de pensar de maneira interseccional a questão do racismo como desafio para toda a sociedade brasileira, né? E um primeiro passo para isso é que a sociedade brasileira, como um todo, ela assuma que ela é uma sociedade racista, que nós somos uma sociedade estruturalmente racista. O primeiro passo é o reconhecimento. Nós somos racistas, nós temos uma dívida para com a população negra, nós temos uma responsabilidade com mais da metade da população, que se autodeclara negra, parda, preta, não é isso? E que, portanto, sofrem ainda as consequências do longo período da escravidão colonial. Padre, também, eu queria entender melhor qual é a sua relação com o âmbito religioso, também com o âmbito educacional. De quais formas o senhor concilia essas duas coisas? Eu sou cristão, portanto, eu sigo Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi um rebelde. Jesus, enquanto Filho de Deus, profeta, foi um homem inspirado pelo Espírito Santo que se colocou contra todas as formas de injustiça, de opressão e contra a escravidão no seu tempo. Portanto, nós, seguidores de Jesus Cristo, temos esse legado espiritual, uma espiritualidade que deve ser, francamente, né, libertadora, emancipadora, né, transmitir, portanto, uma mensagem de que Deus se coloca ao lado dos fracos, dos pequenos, das pessoas indefesas. Essa foi a minha formação, tanto do ponto de vista da minha formação inicial, né, de base católica, com os primeiros jesuítas que eu conheci, como também a experiência que eu tive no terreiro de Candomblé. Minha família, nós temos um terreiro de Candomblé, e eu, portanto, fui me educando espiritualmente com essas duas fontes, a fonte espiritual, né, do cristianismo na Igreja Católica e a fonte espiritual, né, da tradição ancestral dos terreiros na minha família. Padre, na sua opinião, quais meios o senhor, como conhecedor do assunto, passaria para os educadores da nossa situação atual, da nossa sociedade, para como ter meios de passar uma educação antirracista muito mais efetiva nas salas de aula? Uma primeira coisa fundamental e básica é que todo educador, toda educadora, os jovens que desejam se tornar educadoras, participem de coletivos, se filiem a um coletivo, pertençam a um grupo. Isso é fundamental do ponto de vista da formação permanente, da capacitação, né? Pertencer a um grupo onde você discute, onde você aprende, você troca, você compartilha. Depois, conhecer alguns dos instrumentos básicos, por exemplo, a Lei 10.639, a Lei 11.645. Dentro do Ministério da Educação, você tem um segmento aí que se preocupa com a questão da diversidade cultural, étnico, religiosa. Portanto, entrar no site do Ministério, buscar essas informações
E nós também temos uma ampla rede hoje de instituições, os NEABIs, os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Você tem um grupo de educadores, por exemplo, a Estela Caputo, não é isso? Que tem um livro, que é um livro básico para compreender a educação do ponto de vista da luta antirracista, que é Educação nos Terreiros. Portanto, se a gente quer, a gente encontra. Agora, é evidente, o ideal, repito, é a gente fazer isso de maneira coletiva, é a gente se colocar dentro de um coletivo, a gente pertencer a um grupo de educadores, de pesquisadores, pesquisadoras, de pessoas. Sozinho, a gente não consegue. Professor, o padre Clóvis trouxe alguns elementos bem interessantes, né, que a gente pode pensar em como a educação antirracista se associa do ponto de vista da religiosidade, mas pensando também, né, como o racismo se manifesta, tem de formas múltiplas, né, de múltiplas facetas, uma delas sendo o racismo religioso. Quando a gente vai olhar para a história, professor, e para o que é nos ensinado, principalmente do ponto de vista de uma educação formal dentro da escola, a gente carece também de ver uma pluralidade de religiões, né, dentro de sala de aula, além de uma perspectiva cristã, por exemplo. Por que acontece isso, professor? Há iniciativas para que se tenha também um ensino sobre a história a partir do candomblé, a história a partir de religiões de matriz de matriz afro-brasileiras? Bem, a própria instituição religiosa que é predominante no Brasil, por exemplo, que é o cristianismo, fez parte desse projeto de sociedade que foi incorporado no Brasil desde o século XIX, quando ele se torna independente, que vem nem da colônia. Então, esse projeto de sociedade que mantém esse status quo desses grupos sociais, também é incorporado o aspecto cultural religioso. Então, a minha religião, ela é protagonista, ela é mais importante. E isso foi uma luta do próprio movimento negro para incorporar a cultura afro-brasileira, a qual a religião também faz parte, a religião afro-brasileira, né? Tanto a que veio do continente africano, quanto a que foi realmente construída aqui, né, no processo da formação do Brasil. Então a gente tem aí dois parâmetros. A própria lei 10.639, quando ela traz a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira, ela incorpora a necessidade de também trabalhar os aspectos religiosos, tá? Então você tem, dentro da educação, quando você aborda temáticas como educação em relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira, você não trabalha só a história, você trabalha também o aspecto cultural, sobretudo religioso. Não só institucional, como religiões como o candomblé ou como a Umbanda, mas como a religiosidade, ou seja, a questão espiritual que vem desde o continente africano, que tem raiz com o continente africano, que se dissolveu junto com a própria formação do Brasil através dos afro-brasileiros. E, Paula, como é que a gente pode entender também a contribuição no sentido de entender a educação a partir dessas religiosidades para a educação que ela acaba sendo estabelecida hoje? O padre Clóvis, ele deu exemplo, por exemplo, de um livro chamado Escola de Terreiros. Eu não lembro agora me fugiu o nome, né? Mas é uma perspectiva de uma educação a partir do candomblé. Como é que se dá essas experiências, esse olhar, essa ancestralidade para dentro da educação? Ela é validada? Então, acho que o professor Leandro trouxe um aspecto bem importante, né, assim, sobre a lei 10.639, que é essa lei que vai tratar, né, e vai trazer para dentro da escola, para o currículo da escola, toda uma preparação, né, desde da equipe pedagógica, né, professores e professoras, para lidar, né, com tudo aquilo que foi ausente durante tantos anos dentro de uma escola, né. Então, trazer a dimensão da lei, você falar sobre a questão da religiosidade também, né, a lei vai falar sobre a cultura, a religiosidade, e vai falar sobre o aspecto também identitário, né, a ancestralidade, né. Então, eu acredito muito que a escola, como um espaço social, ela tem um papel fundamental nesse enfrentamento, né, ainda de uma religião que ainda é pouco valorizada e ainda muito estigmatizada. Então você abriu o programa, inclusive, dizendo que nós somos a maioria, né, enquanto pessoas negras desse país, né. Então você ainda vê os terreiros de candomblés, por exemplo, serem atacados, né, serem violentados, e muitos não são respeitados. Então, a escola tem um papel muito importante nisso, que é trazer para a educação
dentro da sala de aula, né, com os estudantes, né, trazer da valorização, né, dessa religiosidade, né. Eu, como educadora popular, já vi muitas experiências, inclusive, né, de educandos, né, que são da religião e negando essa religiosidade. Então a gente tem um papel importante de entender a diversidade, né, e muitas vezes a negação, por quê? Porque sempre a negação do sujeito, né, com o outro também que não tem esse valor por ser uma pessoa de uma religião que não valorizada no país, que tem a maioria das pessoas negras. Então, o currículo escolar, né, ele é fundamental, está lá pensado, né, para que seja um conteúdo sendo refletido, discutido cotidianamente dentro da escola. Então, isso sim contribui para esse enfrentamento, para que a gente traga essa dimensão, né, assim, muito mais forte, muito mais potente sobre a religião, e não sobre a estigmatização dessa religião, né, dentro do espaço escolar. E foi interessante essa fala também, porque pensando essa perspectiva da educação a partir do currículo, né, no sentido dos conteúdos que vão ser empregados, é fundamental também a participação da sociedade, né, para a discussão dos currículos e do modelo de educação. E falando de participação da sociedade, a gente vai agora aguardar o nosso próximo bloco, onde a gente vai às ruas fazer uma pergunta ligada ao tema do programa, com a repórter Letícia Prado, e a gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nessa edição fala sobre educação antirracista. Agora, vamos ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo com Letícia Prado. De acordo com a Lei 10.639, sancionada em 2003, tornou-se obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Porém, para muitos alunos, o foco continua majoritariamente na escravidão, deixando de lado aspectos importantes como a diversidade de povos, civilizações e contribuições científicas e culturais do continente africano. Uma pesquisa feita pelo Instituto Alana, em parceria com o Gela 10, Instituto da Mulher Negra, aponta que apenas 29% das secretarias municipais de educação realizam ações consistentes e perenes para garantir a implementação dessa lei. No Fala Povo de hoje, o TVDH foi às ruas para saber, além da escravidão, quando se fala de história africana, o que você recorda de ter aprendido na época da escola? Na minha época de escola, eu não aprendi muito sobre a questão da escravidão. Eu creio que a história no meu interior, que é de Vitória de Santo Antão, foi um pouco mal passado. Então, pouquinho, me recordo pouca coisa. Muito vagamente nós lembramos, eu particularmente lembro de pouquíssimas coisas. Acredito que seria muito interessante aprofundar um pouco mais dessa história, que na verdade é tão rica para a nossa cultura brasileira. A história africana em si, ela não é passada pra gente não. Mas o que a gente sabe é que os escravos, quando chegaram aqui, para eles foi imposta uma cultura branca, né, a cultura europeia, uma religião imposta também, como também mudaram os nomes e os costumes também foram todos forçados a aderirem à cultura do colonizador, né? Mas sobre a história africana em si, não se aprende muito. Bom, a gente tem uma resposta triste, né, por só ter essa associação quando se lembra da época da escola. Paula, o que falar diante disso, assim, né? Porque isso é uma coisa que a gente já tem essa constatação, né? Mas sempre que a gente escuta, vem um sentimento muito, muito triste. A história da população brasileira, afro-brasileira, da população africana na escola, ela está restrita a falar sobre escravidão, sobre escravização de pessoas? Claro que não, sim. Quando a lei surge, né, a Lei 10.639, é justamente para você trazer questões, pontos, né, conteúdos, que não é falar das pessoas que na época eram ditas assim, né, escravas. Né? Só que ninguém nasce escravo. As pessoas foram escravizadas. Então, é um termo que a gente, inclusive, tem hoje falado bastante, né, para as pessoas entenderem que ninguém nasce escravo. Então, toda criança, se você for perguntar na escola, seja ela escola pública ou privada, uma criança negra, ela vai ter uma história para contar negativa do que é viver um espaço, dentro de um espaço de uma escola, sendo uma pessoa negra, né? Sendo uma criança negra, um adolescente, um jovem negro ou negra.
E é muito comum, né, as pessoas falarem muito negativamente. E isso está muito associado, inclusive, à não autodeclaração, né? A você não se ver como pessoas, né? Até um dia desse a gente perguntava, inclusive eu que sempre precisei acessar dados sobre a população, o número de estudantes de escolas públicas, que é o espaço que eu geralmente atuo, e era muito difícil ter esses dados, assim, a escola nos trazer esses dados assim com mais precisão, porque na maioria das vezes isso não era nem perguntado. Mas a maioria das vezes a gente via um espaço de uma escola pública que a maioria são pessoas negras e não tinha ali dados, né, não tinha ali a informação quanto do estudante eram pessoas negras. E isso é muito negativo. Primeiro, do ponto de vista da política pública, que se você não consegue entender qual a população que você tem, né, de forma geral, e dentro de uma escola, como é que eu vou pensar em conteúdo, vou pensar num currículo, pensar no projeto político-pedagógico da escola, que é o PPP, se eu não tenho ali, né, muito negritadamente, qual é a minha população escolar, né? Então, é um dado que é fundamental para se pensar, sim, os conteúdos, se pensar de que forma a gente vai atuar, né, para enfrentar o racismo dentro da escola. E esse racismo ainda é muito presente, infelizmente. Ainda hoje, eu me deparei, inclusive, no ano passado, com uma escola, né, uma escola que eu não atuo, mas que eu tenho uma relação de parceria, trazendo para as crianças, crianças, inclusive, com as mãos amarradas, né? Assim, então, falar no dia 20 de novembro é você trazer ainda uma imagem, né, ainda de um século passado e que as crianças, obviamente, não vão querer ser e ser representadas por aquelas figuras ali. Então, isso é um aspecto, mas existe outros aspectos, né, que é da forma que as pessoas são vistas e são representadas ainda nos espaços, né, escolar. Então, isso traz uma negatividade muito forte, isso reproduz ainda o racismo e não uma autodeclaração, identificação da sua identidade como pessoas negras, né? Então, eu, como fui estudante negra, dentro de uma escola pública, eu vim me reconhecer como mulher negra aos 27 anos de idade. Então, há um tempo ainda, né, grande dessa ausência da tua identidade como pessoa negra. Então, quanto mais a gente conseguir trazer esse debate para dentro da escola, entender que o racismo ele é estrutural, tem que ser enfrentado, e cabe à escola trazer essa reflexão, essa discussão e trabalhar no ensino-aprendizagem, a gente não vai conseguir ter uma diferença, né, de mudanças dentro do espaço da escola. Embora esteja se mudando, mas ainda é pouco para um país que a gente tem ainda como é que eu digo? Eu acho que um débito mesmo, né, assim, com as pessoas, né, que ainda foram escravizadas e que hoje têm consequências e cicatriz a partir desse período da escravidão. Sim. Professor, a gente contando e aprendendo sobre a história de África, a gente também está aprendendo sobre a nossa história, né? Por exemplo, no currículo do ensino médio, creio eu até que do ensino fundamental básico, a gente aprende pelo menos sobre a história do Egito, né? Quando a gente vai olhar para a história antiga. E há uma dificuldade também das pessoas perceberem, por exemplo, o Egito como um país africano. Por quê? Qual é a causa disso e o que é que isso significa? Bem, assim, a gente tem que compreender o próprio conceito da história. Muita gente pensa que história é sobre o passado, e não é. História é sobre o presente. A gente vai buscar no passado narrativas das nossas necessidades do presente. Então, durante muito tempo, o presente era uma afirmação de um grupo específico, enquanto protagonismo da própria história. Então, no século XIX, a Europa, dentro daquele contexto de imperialismo, vai constituir uma história geral da humanidade como ela no epicentro, né, do protagonismo histórico, deixando de lado, né, de uma forma inferiorizada, a história e a cultura de outros espaços. E um dos principais foi o continente africano. Por isso que a gente tem toda uma narrativa que deixa o continente africano ou invisível, ou inferiorizado, ou negativo, dentro das narrativas históricas que chegou para a gente ao longo de todo o século XX, que é reproduzida não só nos centros educacionais, mas como na cultura pop, no cinema, enfim. Então a gente vê muito quando vê, a gente não vê, e quando vê é de uma forma negativa, como a Paula trouxe. Então cabe, né, a educação, através da legislação, né, que vem já 21 anos em vigor, né, sendo, né, trabalhada, trazer não só visibilidade a esses espaços, na sua história e cultura, mas não só a visibilidade, mas a positividade disso, o quanto esses espaços eles eram protagonistas da própria história da humanidade, como o continente africano, que foram protagonistas em todas as histórias da humanidade, o continente africano se reafirmou. E na própria formação do Brasil,
o povo afro-brasileiro esteve presente enquanto protagonista também. Então é trazer esses protagonismos, dar visibilidade a isso, porque um jovem, alguém que está na escola, que quer se identificar ou que não sabe nem o que significa isso, ele só vai se identificar com algo que ele conhece. Então o que é que chega para ele de história? O que é que ele conhece sobre história? Então quando ele traz outras histórias, outras perspectivas, ele vai começar a conhecer e querer fazer parte daquilo quando a gente positiva isso. Então é o que traz, o que a Paula colocou aqui, relacionado com o que eu falei, é justamente isso, a educação como uma forma de dar visibilidade a outros grupos sociais em que as próprias pessoas possam se reconhecer e criar identidades, trazendo força e luta política. Perfeito, professor. E até a gente também pensar em como a gente repara, de certa forma, educadores que na sua formação também não viram, né, não tiveram essa perspectiva dessa legislação. Por exemplo, eu tenho minha primeira formação em História e durante o curso eu tive uma disciplina obrigatória sobre História da África. Mas as pessoas próximas a mim, mas que eram no currículo anterior, já não tiveram. Então, ou tiveram que pagar essa disciplina como uma eletiva, ou não conseguiram cursar, né? E aí a gente vê que isso acaba sendo um ciclo, né? Tá, eu não tive esse aporte, né? Eu não tive essa preparação. Como é que eu vou conseguir também me preparar para transmitir isso, para dialogar isso na sala de aula? Eu acho que são também elementos que ficam para a gente refletir e a gente vai utilizar o intervalo, né, para fazer essa reflexão e a gente volta já já no quarto bloco com o quadro Educar para os Direitos Humanos. A gente volta no instante. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nessa edição tem como tema Educação Antirracista. Agora, Paula Ferreira e Leandro Nascimento de Souza respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Camila Deschamps. O racismo na educação acontece em diferentes contextos, seja entre pessoas que dividem o ambiente de aprendizado ou a negligência frente a pautas que defendem a igualdade racial. Segundo o levantamento de 2023 da Inteligência, Pesquisa e Consultoria Estratégica, o IPEC, 38% das 2.000 pessoas ouvidas relataram já terem sofrido racismo em ambiente de aprendizado. Com isso, entendemos que a educação antirracista é uma demanda urgente no Brasil. E é sobre isso a pergunta do Educar para os Direitos Humanos do TVDH de hoje, que vem da docente da Universidade Católica de Pernambuco, Carla Teixeira. Em 2024, a Lei 10.639 completou 21 anos. Ela garante que a história e a cultura afro-brasileira devem fazer parte do currículo de todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas. Nesse sentido, o Instituto Gelé-10 realizou em 2022 um levantamento junto a quase 1.200 prefeituras e descobriu que essa lei não estava sendo cumprida em todo o país. Se a gente considerar que o Brasil tem 56% da população autodeclarada preta e parda, qual seria a importância e as bases que garantem ou que sustentam uma educação antirracista? A gente agradece a Carla Teixeira, professora de jornalismo e pesquisadora sobre interseccionalidade. Bem, em se tratando de Brasil, né, houve um discurso para tentar desqualificar a própria Lei 10.639, né, de que ela não estava sendo aplicada, de que ela não era suficiente, que tinha problemas. Bom, mas olha, a gente tem que ver o contexto do Brasil. Qual a lei que no Brasil ela é aplicada de imediato e funciona perfeitamente? A gente não tem isso. A lei ela é aplicada e, para ser, na prática, funcional, ela leva tempo. E esse tempo ele pode ser maior ou menor de acordo com o próprio projeto político de Estado e nação vigente. Tivemos vários tipos e alguns meio que deram uma freada nesse processo, né? Diminuiu os avanços, mas a gente teve outros momentos que avançou mais. Então, o que a gente pode falar sobre a lei é o seguinte: como qualquer lei, né, ela tem que continuar ativa através do próprio movimento social. O movimento social tem que cobrar, tem que exigir, o movimento negro, né, principalmente o movimento indígena, tem que estar cobrando, participando politicamente, ocupando espaços, para que cada vez mais essa lei continue avançando e seja cada vez mais aplicada na sua amplitude, da sua diversidade. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil.
E, em se tratando de uma lei que trabalha justamente uma nova perspectiva, uma nova narrativa, uma nova ideia de sociedade, enfrenta muitos obstáculos, como a gente já falou aqui no programa, de que tem grupos que se sentem ameaçados de perder seus privilégios, que vão lutar também contra o avanço dessa legislação. Então, é uma questão política, em que o movimento social tem que ocupar espaços para manter o avanço de todo esse processo educacional. Paula, e junto com essa fala do professor, né, a gente tem esse papel importante dos movimentos sociais, né, para mobilizar e sensibilizar a opinião pública também, né, a estar pressionando e também ter o entendimento que existem legislações, mas que não necessariamente elas são cumpridas, né, não basta escrever, né, no papel e vai acontecer, também tem a importância de ter um orçamento dedicado para isso. Como é o papel da sociedade civil organizada para o cumprimento dessas legislações afirmativas, se a gente puder chamar assim? Então, a sociedade civil tem um papel muito importante, né, de acompanhamento e também da gente fazer com que essa lei ela seja, na prática, cumprida, né? Então, só para dar um exemplo, eu integro um projeto chamado Escolas Seguras e Acolhedoras, como eu falei inicialmente, e nós estamos, esse projeto, ele incidir politicamente em 3 planos municipais de educação. 2 no sertão de Pernambuco, no município de Mirandiba e Uricuri, e outro no Cabo Santo Agostinho, na região metropolitana aqui no Recife. E o que a gente quer observar? A gente quer observar se os planos municipais de educação, eles têm a dimensão de gênero e raça e território, são dimensões que estão ali colocadas naqueles planos, que na prática, no cotidiano escolar, eles são efetivamente, realmente construídos, né, na prática, no chão da escola. Infelizmente, quando a gente vai olhar para esses planos, a gente percebe que há ausência, né, muito grande também dessa dimensão de gênero e raça, né? Então, como o professor Leandro falou, existe uma dimensão política também, né? Porque a gente vai falar dos grupos, né, do grupo que tem privilégios, né? Então, vai ter sempre quem vai querer ali que as coisas não funcionem. Então, a luta nossa é que faça funcionar. Então, é importante que haja, né, incidências políticas, né, no campo da educação, nos enfrentamentos ao racismo e também ao sexismo, porque não tem como a gente falar sobre raça e não falar de gênero, porque as mulheres e as meninas adolescentes, né, e as crianças que estão dentro das escolas, que são negras, né, são meninas, já tem um impacto na sua educação, em serem negras e quilombolas, então tem uma camada aí social, né, que vai ainda fragilizando essa educação que é um direito, né? Então, a lei, ela é importante, ela é necessária, porque se a gente hoje percebe que há ainda um desafio, né, de ser na prática, ela sendo colocada, mas tem escola, tem práticas, tem experiências bacanas, né? Embora não é o conjunto de todas as escolas do Brasil, infelizmente, mesmo a gente estando no século XXI, mas há uma dimensão, sim, importante da lei e ela precisa ser cumprida. E nosso papel é cobrar e fazer esse monitoramento para que a política pública, né, realmente possa olhar para o que a gente tem de déficit, né, dentro das escolas, das universidades, inclusive também, públicas, né, desse país, e possa fazer com que elas sejam cumpridas, né? É o nosso papel. Maravilha. E lembrar também que não é um papel só dos educadores, dos trabalhadores da educação, do movimento negro, né? É de toda a sociedade. De toda a sociedade. Pessoas negras e não negras. Maravilha. Então, com isso, a gente vai para o 5º e último bloco e a gente volta num instantinho. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre educação antirracista. Para isso, contamos com a presença de Leandro Nascimento de Souza, especialista em História da África, doutor em História Social e pesquisador sobre História e Cultura Afro-Brasileira. E de Paula Ferreira, pedagoga, educadora popular e antirracista e ativista pela educação da Rede Malala. Bom, esse momento agora para a gente tentar amarrar algumas pontas que ficaram soltas para fazer considerações finais, mas antes disso eu gostaria muito de agradecer mais uma vez, né, a presença do professor Leandro, a presença de Paula aqui para a gente estar falando sobre esse tema que é tão importante e tão urgente, né? E aí eu queria aproveitar esse ensejo também, Paulinha, para te perguntar sobre o plano, né, que você falou sobre o Plano Nacional de Educação, que está nesse momento histórico aí de reavaliação para um novo plano decenal. Como é que está a discussão para esse novo plano que vai ser projetado para os próximos 10 anos no Brasil, essa perspectiva
da educação antirracista? Então, primeiro que a gente foi pega de surpresa, né, esse ano, o PNE, né, Plano Nacional de Educação, ele não vai ser votado, né, no Congresso Nacional esse ano, então ele ficou para 2025. E isso causa uma preocupação, porque os planos eles vão refletir nos planos estadual e municipal de educação. Então, acho que tem um cenário aí também de como é que isso vai ficar para 2025, mas é fato que o plano novo, texto, né, do PNE, que foi inclusive a contribuição na CONAE, né, que é a Conferência Nacional de Educação, que aconteceu em janeiro desse ano, e a gente está aí na expectativa de quando é que vai começar a ser voltado esse plano, mas de antemão dizer que já é um plano que nos preocupa, porque o texto final desse plano, ele não faz muitas referências, né, à dimensão racial, né? Então a lei ela é tratada de uma forma muito mais artificial, a gente fala de preconceito, a gente fala sobre bullying nas escolas, mas a gente fala pouco sobre racismo. E essa é uma dimensão que a gente precisa dizer, porque para enfrentar a gente tem que dizer negritadamente o que é que isso representa dentro do espaço da escola, quais são os impactos que esse plano vai ter para os estudantes negros, seja na aprendizagem, na permanência e na entrada, né, também da escola. E aí a gente está, nesse momento agora, na sociedade civil, né, as pessoas que atuam no campo da educação, seja no chão da escola, na defesa da educação, a gente está aguardando aí o novo texto, mas também tem uma preocupação na dimensão de raça, de gênero. É um texto que ele não faz menção a gênero. Então, a sociedade que nós temos aí uma dimensão muito desafiadora para as meninas estudantes, né? Se a gente for ouvir as meninas como eu, que têm uma experiência, né? E muitas pessoas que atuam com meninas, em especial, a partir do apoio do Fundo Malala, com projetos, né? Com a própria campanha, com o Comitê de Educação, com o próprio ESA, a gente vai entender de que há uma diferença, uma desigualdade para as meninas, por fato de elas serem meninas, a dimensão de gênero. Então, há uma preocupação, diria, ainda com relação ao PNE, e aí vai ter que ter todo um esforço da sociedade civil para poder trazer essa pauta aí de gênero, raça e território para o novo PNE, né, para 2025. Professor, e como é que está hoje essa discussão sobre educação antirracista dentro da academia, dentro das instituições de ensino superior? Bom, veja só, Marcelo, é evidente que nós avançamos, mas é um avanço que ainda precisa ter uma grande continuidade, um grande esforço e uma grande luta. Você tem um exemplo, né? A gente está em 2024, 21 anos da Lei 10.639, e nesse semestre que a gente está, eu em uma das minhas turmas, trouxe vários autores e autoras afrodescendentes da literatura portuguesa, e a minha turma não conhecia ninguém, assim. Então há uma defasagem no ensino médio, no ensino fundamental, que ainda chega na universidade. Então, isso mostra de que há uma necessidade na própria universidade que esses professores que estão se formando tenham cada vez mais essa proximidade, né, com a educação para as relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira e indígena, não só como objeto de estudo, mas como pessoas que desenvolvem isso. Né? Então, não basta mais só estudar cultura, mas aqueles que se integram na própria universidade. Aí eu estou trazendo aqui uma questão que a própria Beatriz Nascimento já falou várias vezes, né, na época, lá no início da formação do Movimento Negro Unificado, que não existe uma identidade sem visibilidade. A gente tem que dar espaço às vozes dessa representatividade. Então, quando a universidade começou a ter uma exceção, através principalmente das políticas de cotas, né, de não só alunos, mas de professores afrodescendentes, indígenas, isso começa realmente a fazer um efeito maior, né? Porque quem melhor para falar sobre a questão afro-brasileira do que as pessoas que são parte desse grupo, né? Que representam esse grupo. Quem melhor para falar sobre a questão indígena do que o indígena? Então, quando essas pessoas começam a se integrar dentro da universidade, a gente vê que a representatividade ela é talvez o grande difusor de uma potencialização dos avanços da própria legislação. Por isso a importância da política de cotas, né? As políticas de ações afirmativas, para que os membros dessa representatividade afro-brasileira e indígena ocupem esses espaços, né? Professores, coordenadores, diretores, reitores, para que através de uma política, né, integrada à sua própria representatividade, isso possa avançar cada vez mais. E antes da gente se despedir, né, finalmente com o nosso público, eu queria também que vocês trouxessem indicações para que a gente continue latejando por aí essa temática, né? Aí pode ser TV, pode ser literatura, pode ser podcast, pode ser um amigo da esquina, fiquem à vontade.
Bom, tem um livro que eu estou trabalhando bastante com ele, né, em várias turmas que não é da área de história, né, que é um livro que pode ser muito acessível para qualquer pessoa de qualquer área de conhecimento. O senso comum, a sociedade de uma forma geral pode ler. A gente na história hoje está trabalhando muito dicionários temáticos, né? E tem um dicionário que foi publicado recentemente organizado pela Flávia Rios, né? Que é o Dicionário de Relações Étnico-Raciais Contemporâneas, que são vários verbetes, cada verbete um autor especialista que dedicou a vida a pesquisar aquilo, mas falando de uma forma suave, rápida, objetiva, sobre aqueles conceitos que são necessários para compreender essas relações étnico-raciais, né? Então, de uma forma geral, tanto para o mundo acadêmico, quanto para a sociedade de uma forma geral, até para o ensino básico, esses dicionários são muito eficientes para você trabalhar os conceitos necessários para essas relações. Então, Dicionário de Relações Étnico-Raciais Contemporâneas da Flávia Rios. Minha recomendação. Eu vou procurar também para... Já é importante, né? Eu diria assim, algumas mulheres como referências que a gente pode acessar, ela tem contribuído muito também para minha reflexão como educadora, como pedagoga, né, como ativista pela educação. Eu diria que a Bárbara Carini, né, que lançou um livro recentemente sobre educação, o que é ser um educador antirracista, né? Então, acho que é importante, porque, sobretudo para professores e professoras, educadores e educadoras, né, que colaboram com a formação de tantos sujeitos e sujeitas. Eu acho que o Sanvaristo, para mim, sempre é uma grande referência, né, como uma mulher que vai ser escritora, que começa a falar, né, como ela mesmo se coloca, tão tardiamente, né, porque foi negado a ela esse direito tão antes, né, de poder escrever, né, colocar sua poesia, sua escrita aí no mundo. É uma referência também que eu indicaria. A Eliane Cavalheiro, para mim também, que é uma escritora fantástica, né, que vai falar sobre essa educação antirracista também no espaço escolar. E também diria uma escritora que eu também, assim, eu acompanho muito, na verdade, porque eu acho que está muita reflexão, muito nas redes sociais, que é Carla Cotirene, né, que vai falar sobre interseccionalidade, assim, né, então acho que não dá para falar só sobre raça, mas a dimensão interseccional, né, acho que raça, gênero e território, assim, são realmente um debate que cabe aí nessa discussão também da educação antirracista. Ah, maravilha, maravilha. Gente, de novo, muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê numa próxima. Obrigado. Obrigada também. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, @programatvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra do Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela companhia e até a próxima.